Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Graphbox. Eu sou Everton Teles, sou arquiteto, faço especialização BIM e também sou certificado pela Graphisoft para ensino do ArchiCAD. No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer tramas personalizadas no ArchiCAD. As tramas são os elementos que a gente utiliza para representar superfícies, como achuras, preenchimentos sólidos e gradientes. Hoje nós veremos como fazer uma achura personalizada no próprio ArchiCAD para que a gente utilize aí nos nossos projetos. Peço que você dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal porque estaremos constantemente postando vídeos com dicas de ArchiCAD sobre o universo BIM, sobre cidades inteligentes, planejamento urbano, todo esse universo que circunda a arquitetura e o urbanismo. Vamos lá. Então, pessoal, as tramas aqui no ArchiCAD, elas são preenchimentos. Inclusive, na versão em inglês, elas recebem, né, o nome de preenchimentos, é chamado de fill. Aqui na versão em português do Brasil, ela é chamada de trama. Elas servem para representar superfícies, né? Então, a gente pode representar de diversos modos, uma superfície sólida ou uma superfície vazia, sem nenhum tipo de representação, uma superfície que tenha aí um degradê de transparência, e superfícies que são representadas com desenhos esquemáticos, que a gente chama aí no desenho técnico de achuras. Então, hoje a gente vai ver aqui como criar no ArchiCAD essas achuras para utilizar em tramas, né? Ou seja, para representar aí nas superfícies dos nossos materiais, dos nossos elementos do ArchiCAD. Aqui então a gente tem um exemplo de superfície, que seria uma superfície daqueles blocos sextavados em concreto, e a gente vai fazer uma análise desse padrão aqui que vai se repetir, né? A Ashura nada mais é um padrão de desenho esquemático que sempre se repete. Então, a gente tem que pensar que a gente vai estabelecer aqui alguns eixos que o software vai replicar, né, infinitas vezes para os quatro lados no plano XY, né? E então a gente tem que pensar aqui onde vai estabelecer linhas para que esse desenho se repita e dê o desenho que a gente quer no final. Então a gente pode observar que o bloco sextavado ele tem uns eixos de simetria, né? A gente pode encontrar, né, um bem facilmente aqui e um outro aqui, ele se repete para todos os lados. Então, se a gente analisar aqui ó, e traçar a princípio só um croquis de linhas, a gente sabe que se a gente fizer esse desenho aqui e, e depois fizer esse desenho aqui, quando eu repetir esse padrão aqui, eu vou agrupar aqui até essas linhas e vou até mudar uma cor para que a gente consiga visualizá-las melhor. Então eu tenho aqui as linhas agrupadas na cor magenta. E se a gente for fazer uma simulação aqui da repetição dela nesse sentido linear aqui do eixo X, a gente vai ver que ao se encontrá-la, né, na repetição, essa repetição vai formar o desenho do losango aqui, do hexágono aqui, que representa o nosso bloco de concreto. Então, infinitas vezes, quantas vezes ela for se repetindo para um lado ou para o outro, aqui nesse sentido X, o hexágono vai acontecer. Aí a gente tem que pensar que isso também vai se repetir para cima e para baixo. Então, se eu simplesmente for simular aqui uma repetição para cima, dessa maneira aqui não vai acontecer o hexágono. Então eu vou precisar de uma outra linha aqui e aqui para que o hexágono ocorra. Então a gente vai lá e desenha essa linha novamente aqui. Aí aqui, pessoal, como a gente vai estar sempre desenhando, como essa linha vai estar desenhada aqui, ela vai sempre se repetir tanto para cima quanto para o lado, não tem a necessidade da gente repetir essa linha desenhando ela aqui.
porque quando ele for, o outro módulo que for se repetir aqui infinitamente já vai completar essa linha ali. Então, como um esquema, a gente já tem aqui definido que o esquema da trama vai ser esse aqui, ó. E é a partir dele que a gente vai agora fazer o desenho mais técnico com dimensões. Então, pessoal, vamos supor que esse bloco sextavado de concreto ele esteja inscrito dentro de uma circunferência que ela tenha 30 centímetros de diâmetro. Então, a gente vai simular aqui uma circunferência com 30 centímetros de diâmetro, para que a gente tenha aí nossa base para iniciar. Vamos fazer uma linha aqui do centro até o perímetro. E vamos fazer uma cópia rotacionando 6 vezes essa linha. E essa rotação vai ter 60 graus, para que a gente possa ter aí já os pontos do hexágono. Então desenhamos o hexágono a partir desses pontos que estão no círculo. E podemos apagar essas linhas que a gente utilizou para a construção do círculo. Agora a gente rotaciona esse hexágono para que essa lateral fique na vertical. Bom, agora a gente vai adequar esse desenho para que ele fique semelhante a esse esquema que a gente fez, que vai se repetir e vai virar propriamente a nossa achura. A gente pode selecionar agora ela, vamos copiá-la dando um Ctrl C. Então a gente vai nas opções, atributos de elemento e tramas. Agora a gente vai criar uma nova trama. Vamos nomeá-la aí como bloco sextavado de concreto. E aqui, pessoal, a gente vai escolher como uma trama de símbolo. Vamos deixar marcado aqui para que a gente possa utilizar ela em todas as ocasiões, tanto nas tramas 2D, quanto nas tramas de superfície, assim também como nas tramas de corte, caso eventualmente algum outro material a gente queira utilizar esse mesmo símbolo em tramas de corte, será possível. Aqui a gente vai observar, pessoal, que a gente tem duas opções, copiar e colar. Se a gente apertar em colar, como vocês lembram que a gente copiou esse nosso esquema aqui antes de entrar nessa janela, então se eu vir aqui em colar, ele vai colar aquele nosso padrão aqui nessa região. E se a gente for dando aqui um zoom menos, a gente vai ver que o padrão já vai estar formado, já na dimensão que a gente colou ali. Aqui basta então, como já foi dado o nome, basta confirmar com OK. E agora vamos fazer um teste, fazendo aqui uma trama. Vamos selecionar a trama e aqui procurar o nosso bloco sextavado de concreto. Que está aqui ó, nas tramas de símbolo. Então observem que
funcionou perfeitamente. A gente consegue configurar ele com as configurações aqui de fundo, de trama e de a caneta de linha.